Estimados, na aula de hoje nós aprenderemos a fase processual falimentar que cuida da arrecadação, custódia e realização do ativo da massa falida. Ou seja, vai ser o momento processual em que o administrador judicial vai transformar o patrimônio da empresa devedora em pagamento para os credores. As formas de arrecadação, custódia, especialmente as formas de realização do ativo, é que veremos nessa aula. Então, boa aula a todos! Estimados, como já discorremos na aula de hoje, nós vamos aprender acerca então do Instituto da Arrecadação, Custódia e Realização do Ativo, especialmente as formas de realização do ativo. E aqui nos slides, qual é o conceito de arrecadação? Esse instituto lá do direito falimentar, especificamente do direito falimentar. Então, é ato previsto no procedimento falimentar em que o administrador judicial vai tomar posse de todos os bens da massa falida, com o objetivo de transformar esses bens em pagamento para os credores através do Instituto da Realização do Ativo. Então, a arrecadação é isso. O administrador vai atrás, vai arrecadar, vai elencar, vai tomar posse de todos os bens, livros fiscais, documentos da empresa falida. Esse ato dele, arrecadar, verificar, tomar posse, se chama o ato de arrecadação. Dando seguimento, os bens arrecadados ficarão em guarda, em regra, do administrador ou uma pessoa escolhida por ele, que pode até ser os devedores, ou seja, os administradores da massa falida, ou os administradores anteriores da massa falida, ou até um terceiro, qualquer outra pessoa por ele escolhida para ficar na posse e guarda desses bens arrecadados, ou seja, é a função do próprio administrador judicial, né? Bem zelar por esses bens arrecadados, porque eles de uma forma ou de outra vão ser transformados em pagamento para os credores. Dando seguimento, o auto de arrecadação, esse momento em que ele vai arrecadar, ele vai verificar a existência de todos os bens da massa falida para transformar em pagamento para os credores, ele tem que fazer esse inventário e fazer um auto de arrecadação. Ou seja, é uma relação de todos os bens, de todo ativo da massa falida. Esse termo de arrecadação vai ser assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou representante, ou alguém que tenha presenciado esse ato, ou auxiliar que pode ser designado pelo próprio administrador judicial. Caso na lavratura do auto de arrecadação não possa ser realizada a avaliação daquele bem, o administrador judicial pode requerer para o juiz um prazo que não pode exceder de 30 dias para ele juntar um laudo de avaliação específico. Por uma particularidade daquele bem, pode ser que no momento do auto de arrecadação não possa ser realizado a avaliação. Aí ele vai pedir um prazo que não pode exceder a 30 dias para juntar o laudo de avaliação específico acerca daquele bem. Dando sequência, no caso de bens imóveis, em 15 dias após o auto de arrecadação, o administrador judicial deve juntar no processo de falência uma certidão do registro de imóveis atualizada acerca daquele bem imóvel. Outro detalhe, caso seja uma falência de fácil desenvolvimento, ato contínuo, o juiz já pode autorizar a adjudicação de certos bens para os credores após a arrecadação e após a avaliação desses bens. Isso aqui não é muito comum, isso vai ser mais comum acontecer
quando, como eu falei para vocês, for uma falência de fácil desenvolvimento, ou seja, poucos credores, poucos bens, mas que já podem ser divididos e já pode cada um dos credores ficar com a sua parte do monte arrecadado através do auto de arrecadação. Bom, em relação aos bens perecíveis, o administrador judicial tem que tomar todo o cuidado possível, porque como a gente já salientou, o administrador judicial tem que bem zelar pelos interesses, pelos bens e interesses da massa falida, dos credores e do próprio Estado. Então, se ele verificar a existência de bens perecíveis, até há alguns anos atrás teve o caso da Parmalat, em que houve até um erro do administrador judicial, em que não determinou a venda imediata de vários caminhões cheios de leite, e ele esperou a autorização judicial para realizar essa venda, né? Não precisa nem ser um pouco inteligente para saber o que aconteceu com o leite quando foi esperar a autorização judicial. Virou tudo coalhada, né? Então ele tem que ser o expert do assunto. O administrador judicial tem que verificar se tratar de bens perecíveis, ele vai pedir autorização para o juiz, mas muitas vezes nem dá tempo. Então ele tem que ser proativo, ele tem que fazer a venda muitas vezes e imediatamente, ato contínuo, faz a solicitação de venda imediata para o juízo. Ou, em caso urgente, faça a venda e depois explique para o juiz por que não teve e não pôde esperar. O administrador judicial também pode alugar os bens imóveis, caso, né, a administração seja custosa para a massa falida. Pode ser que aquele bem seja mais fácil realizar o aluguel dele do que manter ele durante o processo falimentar. Imagine que a massa falida tem um apartamento da beira-mar, né? O valor do condomínio, custo mensal, R$ 5.000. É muito melhor vender esse apartamento, alugar esse apartamento da massa falida e arrecadar esse valor. Só tem o seguinte detalhe: ele pode fazer isso através de autorização judicial e a concordância dos credores, mas tem um detalhe que não é regido pela 8.245. A 8.245 determina que o locatário ele tem direito de preferência no caso de venda. Se um imóvel da massa falida for alugado, ele pode ser alugado. O único detalhe que acontece é que não vai gerar direito de preferência para o locatário. O locatário tem que ter essa ciência, porque a 11.101 cuida disso. Ele deverá, em muitos casos, alugar alguns bens para fazer a arrecadação, quando aqueles bens não forem essenciais para que aquela unidade produtiva continue produzindo. Por fim, pessoal, vamos ver o Instituto da Realização do Ativo. Visto como se dá a arrecadação, custódia, avaliação, vamos para a parte agora mais importante, que é a parte da realização do ativo. Ou seja, é a fase que você vai converter os bens arrecadados da massa falida em pagamento, em dinheiro, em satisfação do crédito para os credores. E aí tem várias formas de fazer a realização do ativo. E a gente tem que ter como norte aquele princípio basilar da 11.101, ou seja, o princípio da função social da empresa. Entre todas as formas que a gente vai ver de realização do ativo, ela deve ser realizada da forma menos ruinosa para a massa falida, em razão da sua função social. Quais são as formas, então? A primeira forma de realização do ativo é a alienação de conjunto de determinados bens necessários ou de unidades produtivas daquela sociedade empresária como um todo, vendendo em bloco, parte ou integralmente aquela massa falida para que uma outra empresa adquirente
faça e continue preservando essas unidades produtivas. É a forma que você mais se coaduna com o princípio da função social, preservando lá os bens intangíveis, né? Muitas vezes a marca da empresa e a expertise, a capacidade intelectual dos seus colaboradores. Então, sempre é essa forma, vendendo em bloco, em unidades produtivas, preservando os empregos, é que deve ser a forma mais objetivada pelo processo falimentar para garantir o cumprimento da função social. Mas essa não é a única forma de realização do ativo. Pode ser feito vendendo separadamente algumas filiais ou separadamente algumas unidades produtivas. Essa técnica a gente chama, né, em separar a parte boa e a parte podre. A parte boa, ela é saneada e vendida como unidade produtiva para uma outra empresa adquirir e manter os bens intangíveis. E a outra parte podre, que a gente chama, transformar em pagamento direto para os credores individualmente. E a gente vai ver a seguir. Outra forma é a alienação de bloco de bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. Você vai pegar blocos de unidades produtivas e vai vender. Algumas não serão aproveitadas e outros blocos serão aproveitados. É só uma questão sistemática. E a mais ruinosa de todas as formas de realização do ativo, que é a venda de bens no todo individualmente. É como se você pegasse a empresa, em vez de dividir em filiais, matriz ou em blocos e unidades produtivas ou não, você vai pegar cada parte da empresa e vender individualmente. Vender as janelas, vender o sofá, vender os maquinários, vender tudo que seja possível, até mesmo o estabelecimento comercial, para que arrecade o maior volume de dinheiro possível para a satisfação do crédito. É muitas vezes para os credores a melhor forma de realização do ativo, mas socialmente, na maioria das vezes, é a pior forma de realização do ativo e deve ser evitada no processo falimentar, como a gente viu, e ele não se coaduna com o princípio da função social da empresa. Dando seguimento, então, é ser disso que todos os credores, em tese, se subrogam de todo o produto da realização do ativo, ou seja, com a venda do ativo da massa falida, se forma um bolo que, em tese, todos os credores são subrogados desse valor. Claro, respeitando as ordens preferenciais de crédito e depois, quando a gente vai ver no final do curso, o rateio entre os credores quirografados, que são aqueles credores que não têm garantia nenhuma. O objeto da alienação está livre de ônus, ou o adquirente ou a empresa adquirente, em tese, não se subroga, ou seja, não responde pelos contratos nem tributários nem trabalhistas, especialmente os trabalhistas. Gente, essa é para ser a essência da 11.101. Vender como unidade produtiva e mantendo-se os empregos e muitas vezes a marca da empresa, preserva-se assim a função social. E a empresa que vai adquirir essa parte, a totalidade ou bloco de totalidade, parte boa da massa falida, vai adquirir sem ter o medo de responder por dívida tributária e dívida trabalhista. Eu falo que em tese deveria ser assim, porque tem algumas decisões do TST ao contrário do que a própria 11.101 determina, ou seja, você vai ver decisões judiciais dizendo que, ao contrário do que a 11.101 reza, a Justiça do Trabalho vai ter o entendimento que a empresa adquirente, em alguns casos, vai ser responsabilizada
pelo passivo, especialmente o passivo trabalhista, porque é uma justiça mais sensível, especialmente o passivo trabalhista vai haver essa subrogação, ou seja, essa responsabilização da empresa que for adquirir. Como vocês aprenderam na trabalhista, como se houvesse uma sucessão da massa falida para a empresa adquirente, o que foi tentado evitar com a 11.101. Então, dessa forma, caso o arrematante ou a empresa adquirente, como foi dito, contratar os empregados do devedor, serão feitos novos contratos de trabalhos. Não vai haver uma sucessão daquele contrato de trabalho. Aquele contrato de trabalho com a massa falida se encerra e se inicia novos contratos de trabalho, não, ressaltando novamente, não sendo em tese o adquirente responsáveis pelos contratos trabalhistas anteriores à aquisição. Dando seguimento, então, cabe ressaltar ainda que realizadas as restituições, ou seja, pagos os créditos extraconcursais. O que são os créditos extraconcursais? Lá do artigo 84, né? A remuneração do administrador, crédito trabalhista decorrente do trabalho exercido após a decretação de falência. Então, após isso, imediatamente, como a gente vai ver a seguir, que entrar dinheiro de caixa, tem que ser realizado essas restituições e pagos os créditos extraconcursais. Olha o que o nome diz, extra. Tem crédito trabalhista de dias pagos após a decretação da falência que não entra no crédito trabalhista concursal. Ele se torna um crédito trabalhista extraconcursal e ele vai ser pago assim que imediatamente entrar o primeiro dinheiro em caixa. Ele já vai ser responsável pelo pagamento por esses dias trabalhados e não pagos após a decretação da falência. Então, assim acaba se consolidando o quadro geral de credores. As importâncias recebidas como a realização do ativo, ou seja, aquela importância recebida em razão da transformação do ativo em dinheiro para pagamento dos credores, vai ser feita o pagamento de consoante os termos lá do artigo 83, a ordem de preferência. Fazendo o pagamento do crédito preferencial, inicia-se após o rateamento entre os credores quirografados. E, por fim, a reserva de importância é um tema importante também. Nesse inteirinho do processo falimentar, pode qualquer futuro credor peticionar no processo falimentar requerendo a reserva de importância. Eu ainda estou ajuizando uma ação contra a massa falida. Eu não sei se os pedidos dessa ação serão procedentes ou improcedentes. Na dúvida, eu peticiono no processo falimentar e peço a reserva de valores que ficarão reservados até o deslinde desse processo. Se por acaso houver a improcedência dos pedidos desse processo, o valor reservado volta para o monte e volta a ser rateado entre os credores de acordo com a sua ordem de preferência e de acordo lá com os credores quirografados, ok? Por fim, a última lâmina, os créditos trabalhistas, como eu falei para vocês, 3 meses anteriores à decretação da falência e até 5 salários mínimos serão pagos assim que entrar dinheiro em caixa. Ou seja, é a preferência da preferência da preferência. 3 meses anteriores e até 5 salários mínimos vão ser pagos com a preferência das preferências. Entrando dinheiro em caixa, vai ser feito o primeiro pagamento desses créditos dessa natureza laboral. Ok? Os credores que receberam seus créditos, porém que não tenham constituído de forma fraudulenta, com dolo ou má-fé, terão que restituir em dobro os valores que receberam. Ou seja, alguma simulação de recebimento de crédito. Se verificar isso durante o processo falimentar, terão que restituir para a massa falida
para ser transformado em pagamento em dobro. Pago todos os credores através da realização do ativo e das formas que a gente viu, seja vendendo os bens individualmente, seja vendendo em bloco a empresa ou numa totalidade de unidade produtiva. Pago e satisfeito todos os créditos, caso sobre dinheiro, o dinheiro vai ser devolvido para o falido. É por isso que a gente diz que tem a comunhão de vários interesses. Os interesses dos credores, o interesse do Estado, o interesse do próprio falido em fazer o pagamento e, quiçá, até sobrar uma importância para que retorne para o patrimônio individual dos sócios, ok? Então, sobrando dinheiro do pagamento, coisa que quase nunca acontece, né? Ele vai ser rateado entre os sócios ou acionistas. Gente, a aula de hoje é curta, é só esse entendimento, entendimento dos institutos da arrecadação, custódia e especialmente o instituto da realização do ativo. De hoje em diante, quando vocês ouvirem a palavra realização do ativo no processo alimentar, é esse ato de transformar o patrimônio da empresa devedora, da massa falida, em pagamento para os credores. Até a próxima aula e adeus a todos.